Em Os Manipuladores, o jornalista texano Peter J. Hasson, se afastando de quaisquer floreios e retóricas conspiracionistas, desnuda, com fatos, uma situação que deveria, no mínimo, nos fazer parar para refletir sobre o problema do crescente número de conservadores e liberais banidos das redes sociais por causa das suas opiniões. Ora, se realmente as opiniões liberais conservadoras estiverem sendo sistematicamente caladas por homens que detêm as armas dos algoritmos, isso deveria ser encarado de frente e não ignorado ou afastado dos debates públicos. Hasson parece ter mais do que evidências, parece ter reais provas causais de que as tendências ideológicas das Big Techs e de seus funcionários estão empenhadas em censurar as opiniões conservadoras e liberais. E isso vai muito além de um alarmismo ou de casos pontuais. É um real problema que está sendo revelado na alma do Ocidente contemporâneo. Se existe um curso, um boicote generalizado, articulado e sabido às ideias contrárias ao espectro esquerdo da régua política, então é a própria democracia que está em risco. E assim, meus queridos e estimados alunos desse vídeo, quero conversar com vocês sobre um livro do autor estadunidense Peter J. Hasson, intitulado Os Manipuladores: A Guerra do Facebook, Google, Twitter e das Big Techs contra a direita. Assunto esse mais que imprescindível para conversarmos um pouquinho nos dias de hoje. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro, minha última leitura recente, na verdade concluída, que é o livro do autor estadunidense Peter J. Hasson, denominado Os Manipuladores. Livro esse onde o autor vai abordar uma questão tanto quanto sensível nos dias atuais, mas que é impossível negar que existe sim um movimento de forma a censurar, calar, boicotar pessoas, indivíduos e pensadores que utilizam-se das redes sociais, sejam elas quais forem, em especial Google, Facebook, Twitter, para exprimir as suas ideias liberais e conservadoras. Esse é o assunto principal desse livro, é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes, avisos paroquiais de sempre. Se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever e ativar o sino para receber as notificações. Temos vídeos aqui com uma certa frequência e espero contar, claro, com a sua atenção e audiência para espalhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o Livros e etc. Pois bem, sem mais delongas, vamos ao assunto principal. Antes de mais nada, preciso deixar um aviso aqui claro e transparente a todos que me assistem que esse é um assunto pouquíssimo discutido nas redes sociais. E notem vocês que não é por falta de interlocutores ou de pessoas que sofrem ou que já sofreram com esse problema de ter as suas opiniões censuradas, caladas, boicotadas. Eu mesmo já passei por uma situação de cancelamento por me manifestar nas redes sociais de tal forma onde um grupo se juntou justamente para buscar a minha demissão de um emprego antigo. Isso aconteceu há quase 2 anos atrás. Já comentei sobre isso lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, eu vou deixar aqui na descrição. Então, de certa forma, como gostam de falar os progressistas da atualidade, eu possuo lugar de fala sim para falar sobre esse assunto. Melhor ainda do que tudo isso é que o livro do Peter J. Hasson, como eu acabei de ler a vocês no prefácio, no início desse vídeo, não é um livro baseado em teorias conspiracionistas ou apenas em opiniões que algumas pessoas poderiam considerar de loucos que imaginam que as redes sociais estão, ou que as Big Techs, que as pessoas que estão por trás dessas grandes companhias de comunicação estão se valendo do seu poder no botão para censurar. Não. O Peter J. Hasson teve acesso a memorandos de reuniões secretas e internas dessas redes sociais e ele comprova através de dados, de números, de decisões oficiais desses líderes, desses gerentes dessas redes sociais, que sim, existe em curso um movimento de forma a censurar e calar ideias liberais e conservadoras. Talvez você que está me assistindo, você já tenha percebido e notado como isso acontece. Sabe aquele influencer, digital influencer, ou aquele pensador que você acompanha, seja ele liberal e conservador, e do nada, por exemplo, o YouTube não lhe recomenda os vídeos dele? Sabe aquele perfil no Instagram que você segue voltado a ideias liberais e conservadoras, que do nada o próprio Instagram tirou a sua inscrição, tirou o seu seguir? Sabe quando aqueles indivíduos que você gosta de acompanhar as ideias
do nada, toma um chá de sumiço e as notificações e as publicações dele não aparecem para você, saibam vocês, como bem afirma aqui o Peter J. Hasson no seu livro, que isso é feito de maneira arquitetada, orquestrada, de forma justamente a afastar do debate público essas ideias. E quando é que isso começou? Quando é que isso aconteceu? Quando é que isso passou a ser uma política muito mais, por assim dizer, efetiva e direcionada aos liberais e conservadores? Quando da derrota de Hillary Clinton em 2018 para Donald Trump. O Peter J. Hasson apresenta, através de dados, memorandos, como eu acabei de falar a vocês, que foi justamente após a derrota da Hillary Clinton que a grande mídia acreditava que ela iria vencer com uma vantagem esmagadora, né? Tanto é válido pontuar que, faltando poucas horas para o início das eleições efetivamente nos Estados Unidos da América, alguns portais de mídia tradicionais davam já como certa a vitória de Hillary Clinton por mais de 99%, segundo alguns estatísticos, né? A mesma coisa, a mesma situação aconteceu no Brasil quando da eleição de Bolsonaro. Então notem vocês que é um movimento similar. Apesar, claro, do livro focar no cenário dos Estados Unidos da América, eu consegui durante a leitura perceber muita similaridade e muita relação com a situação que vivemos hoje em nosso país. Mas eu queria iniciar a leitura aqui e compartilhar com vocês. É óbvio, claro, que esse vídeo vai ser um resumo, uma síntese das principais ideias que eu acredito serem as mais interessantes e mais relevantes para conversar com vocês. Logo no início aqui, no primeiro capítulo, denominado Establishment versus Liberdade de Expressão, o Peter J. Hasson traz uma citação do Matt Drudge de junho de 1998. Para quem não conhece, o Matt Drudge foi responsável por trazer à tona um escândalo envolvendo Bill Clinton e o caso com uma enfermeira que eles mantinham relações sexuais no salão oval da Casa Branca, ou seja, a sala principal do presidente dos Estados Unidos da América, no caso o Bill Clinton, fazendo aqui referência a ele. E ele disse o seguinte, em 1998, abre aspas, entramos em uma era vibrando com o estrondo de pequenas vozes. Todo cidadão pode ser um repórter, pode confrontar os poderes constituídos. A diferença entre a internet, televisão e rádio, revistas e jornais é a comunicação bidirecional. A internet dá tanta voz a um geek do computador de 13 anos de idade, como eu já fui, quanto a um CEO ou a um presidente da Câmara. Todos nós nos tornamos iguais e você ficaria surpreso com o que um cara comum sabe. Então notem vocês que essa reflexão feita pelo Matt em 1998 já dá um direcionamento de como as Big Techs demoraram até um tempo para perceber como é muito perigoso e arriscado para o seu próprio poder e para o establishment político conceder o espaço das redes sociais para que toda e qualquer pessoa se valha desses espaços para divulgar seus pensamentos, suas ideias e até mesmo notícias. Hoje, qualquer indivíduo minimamente informado e letrado digitalmente consegue, com um celular, se tornar um repórter, se tornar um jornalista. E a esquerda, segundo o próprio autor do livro, Peter J. Hasson, demorou anos e anos para entender como a direita, as ideias liberais, conservadoras e de cunho religioso se valeram das redes sociais justamente para exprimir, externar, expurgar as suas ideias, o seu pensamento ideológico, pois a esquerda acreditava que, por estar já dominando o ambiente, o meio, a mídia jornalística, em especial os grandes portais de notícia, a internet era de menor importância. Mas, como bem lembra o autor, com a vitória de Donald Trump em 2018 e, de certa forma, de alguns outros líderes pelo mundo conectados a ideias de direita, tal como exemplo nós temos o Bolsonaro em nosso país, a esquerda se apercebeu como ela deveria voltar os olhos, concentrar as suas forças, suas ações também nas redes sociais, né? O próprio autor comenta aqui que, abre aspas, quando Trump ganhou a eleição, os democratas ficaram furiosos, pois presumiram que ganhariam a Casa Branca em uma vitória esmagadora. Os jornalistas ficaram chocados, porque nenhum conhecido deles tinha votado em Trump. Tanto é verdade que o próprio autor também aqui traz um estudo, mais uma vez, o livro é repleto de estudos, dados e memorandos de reuniões secretas e internas. Ele teve acesso a um estudo que comprovou que
99% dos funcionários do Vale do Silício. Para quem não sabe, o Vale do Silício é a região onde fica o quartel-general dessas grandes corporações de mídia, das Big Techs, a exemplo do Google, Facebook, Twitter e outras tantas. Comprovou-se através desse estudo que 99% dos funcionários dessas instituições doaram para a campanha da Hillary Clinton. Lembrando, e o próprio autor fala sobre isso aqui, não há problema algum nisso. O problema é que esses mesmos indivíduos que estão no controle das redes sociais e da sua voz e do que você pode falar ou não falar, são os mesmos indivíduos que possuem um posicionamento político-teológico muito claro. E como o próprio autor vai discorrendo aqui no seu livro, esses indivíduos que estão por detrás dessas redes sociais, nos controles de quanto você pode falar ou não falar, são os mesmos indivíduos que utilizam-se das redes sociais para defender a ideia da liberdade de expressão, da pluralidade de ideias, mas não se fazem de forma alguma de rogados a utilizar-se dos seus poderes instituídos para justamente silenciar e calar aquelas pessoas que pensam, que porventura pensam diferente. Uma outra pesquisa que o próprio Peter J. Hasson traz aqui, que segundo uma pesquisa feita com os mesmos funcionários dessas Big Techs, essas grandes companhias de comunicação, um número considerável delas são pessoas conectadas às ideias progressistas. E o pouquíssimo número de pessoas que são conservadoras ou até mesmo liberais, e aqui no sentido liberais das pessoas que defendem as ideias da liberdade, são pessoas que sentem que esses ambientes de espaço, esses ambientes de trabalho nas Big Techs, são ambientes insalubres, são ambientes onde eles se sentem a todo momento perseguidos por justamente pensar diferente. Quantos de nós não conhecemos, até mesmo você talvez seja um indivíduo que tenha sofrido com isso de alguma forma, caso você, assim como eu, comungue de ideias liberais, conservadoras ou de cunho religioso dos nossos espaços de trabalho. Lembra que eu falei a vocês que há quase 2 anos atrás eu sofri uma tentativa, na verdade uma tentativa que acabou culminando no sucesso. Afinal de contas, eu fui demitido da escola cuja qual eu trabalhava. Quantas não são as pessoas que, com medo de se posicionar, de colocar na mesa do debate as suas ideias, simplesmente mantêm-se retraídas e mantêm-se caladas, com medo justamente da perseguição. É sobre isso que o autor fala aqui. Só que isso não só está acontecendo nos ambientes de espaço presenciais, como agora está indo para a internet, né? O próprio autor aqui traz uma citação, melhor dizendo, traz um memorando, né, uma opinião de um libertário, e aqui libertário a gente pode usar a palavra liberal, que trabalha numa dessas Big Techs, que disse o seguinte, abre aspas, perdi vários colegas talentosos que renunciaram ao invés de continuar, face a um ambiente cada vez mais extremista, intolerante e regressivo aqui no Google. Aqui é assustador, um verdadeiro show de horror. Cada dia pode ser o meu último. Um outro funcionário, esse mais ligado às ideias conservadoras, disse o seguinte sobre o ambiente de trabalho nessas Big Techs. Abre aspas. Se você não faz parte da turma democrata, ou seja, a esquerda nos Estados Unidos, você é um estranho. As conversas costumam ser politizadas, seja abertamente ou não. Toda a equipe executiva tem um determinado viés e você não quer ser o estranho, por medo de ser condenado ao ostracismo. Quem não se encaixasse no molde da empresa não falava sobre suas opiniões políticas. A empresa era muito homogênea nesse sentido. Um outro funcionário, esse mais conectado às ideias religiosas, disse sobre esse mesmo ambiente de trabalho, no Google, por exemplo, há um apoio interno esmagador para candidatos, políticas e ideias de esquerda. E ele é expressado frequentemente. Há entre 0 e muitos poucos funcionários sêniores que ousem falar ou representar um ponto de vista alternativo, mais conservador, liberal, nos debates da empresa ou nas decisões políticas. Essa realidade desses funcionários conservadores, liberais e religiosos nessas Big Techs é o mesmo cenário que eu presenciei quando professor em escolas há alguns meses atrás. É o mesmíssimo cenário. O ambiente da educação também é dominado e cooptado por essas ideias progressistas de esquerda e que é necessário ter muita coragem, uma certa bravura indômita de se posicionar e colocar na mesa as suas ideias, justamente por esse medo, por esse receio de cair no ostracismo ou de ser mal visto pelos pares. Eu digo com experiência de causa, eu tenho lugar de fala para falar sobre esse assunto.
E quando a gente vai para as redes sociais, elas se tornam cada vez mais ambientes cerceadores e caluniadores daquelas pessoas que, porventura, ousem apenas compartilhar aquilo que acreditam, aquilo que pensam. Por exemplo, o autor aqui faz referência a um escritor britânico de direita de prenome Harry Castle, que em maio de 2019 ele foi censurado e boicotado no Facebook por dizer que, abre aspas, homens não podem ser mulheres. O Facebook o censurou por dizer isso. Mas por que o Facebook o censurou por dizer isso? Porque houve uma movimentação nas redes sociais de inúmeros indivíduos, centenas, quase milhares de indivíduos que deram flag no comentário desse autor, desse escritor britânico, como sendo ofensivo, como tendo sido discurso de ódio. E aqui, mais uma vez, lembra que eu falei a vocês no início desse vídeo que eu tenho um lugar de fala? Comigo aconteceu algo muito parecido há 3, 4 anos atrás. Quando eu postei no meu Facebook no Dia Internacional da Mulher que o dia era das mulheres, ou seja, cromossomos XX, cromossomos XY, que são cromossomos que delimitam, que determinam quem é do sexo masculino e quem é do sexo feminino. O que foi que aconteceu? Algumas ex-alunas mais conectadas às ideias progressistas se organizaram nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp da escola cuja qual eu trabalhava para irem denunciar em massa a minha postagem. Após alguns minutos, o próprio Facebook me avisou que a minha postagem havia sido flag, né? Tem um títulozinho em inglês para isso. Havia sido denominada como tendo proferido discurso de ódio. Só que naquela época, eu não sei como é hoje, há uns 3 anos atrás, quando isso aconteceu comigo, o Facebook abre uma caixinha para você entrar com recurso. Eu entrei com recurso, fiz um textão lá no espaço dos comentários no Facebook, defendendo a minha publicação. O Facebook disse que ia analisar. Passadas algumas horas, o Facebook restabeleceu a minha publicação, dizendo que não via nela nada de discurso de ódio. Isso aconteceu há uns 3, 4 anos atrás. Imaginemos como está as redes sociais no dia de hoje, onde você não pode dizer o óbvio, o que é um tanto quanto engraçado, porque os mesmos indivíduos progressistas e de esquerda amam utilizar-se da ideia, por exemplo, dessas pessoas que acreditam em terra plana, né, para criticar as pessoas mais conectadas às ideias da direita, liberais e conservadores. Mas eles mesmos são terraplanistas, porque quando eu afirmo aqui, de maneira categórica, que homem não pode ser mulher e vice-versa, eu estou falando uma verdade, primeiramente, né, biológica, segundamente, por exemplo, tendo como base os meus preceitos cristãos, e em terceiro, claro, o próprio empirismo. Basta você observar. Quando você observa, por exemplo, esportes, né, onde tem o masculino e o feminino, esportes que demandam, por exemplo, força, velocidade, os homens, mesmo que estejam competindo nos mesmos esportes, os recordes mundiais, nacionais, na categoria masculina é sempre maior do que na categoria feminina. Quando, do contrário, esportes que demandam uma certa mais perspicácia, uma certa, digamos assim, agilidade, por exemplo, o vôlei feminino. O vôlei feminino é infinitamente mais bonito do que o vôlei masculino. Agora, o vôlei masculino, por sua vez, ele tem mais força, né? A velocidade de um saque num campeonato mundial masculino é muito maior do que no mesmo campeonato, na mesma categoria do voleibol feminino. Por quê? Porque é biológico isso. Homens e mulheres possuem habilidades, características diferentes. Mas hoje em dia, você utilizar-se das redes sociais para falar isso é algo um tanto quanto absurdo. O autor traz um capítulo aqui que eu achei esse capítulo, ao meu ver, um dos mais interessantes, e caminhando, claro, para o final aqui desse nosso vídeo, expurgando os pró-vida. O autor dedicou aqui umas 30 páginas para comentar sobre como as redes sociais trabalham de forma a censurar e calar aquelas pessoas que são contrárias, e aqui eu vou falar a palavra, mesmo correndo o risco desse vídeo não ser monetizado, e eu digo também com conhecimento de causa, pois a minha esposa já fez um conteúdo sobre esse assunto, e o próprio YouTube já avisou, só por ter ouvido a palavra aborto, tirar a monetização do vídeo. Também, como esse próprio vídeo vai correr o risco também de não ser monetizado. O autor faz um estudo fantástico e ele teve acesso a decisões arbitrárias, autoritárias dessas redes sociais para com perfis conservadores que defendem a vida intrauterina e que são contrárias ao assassinato sistemático de bebês no ventre da mãe, que nada mais do que é aborto. E o autor comenta sobre uma certa passagem, que eu me dizendo, sobre uma certa situação,
de uma instituição, de uma associação nos Estados Unidos que defendia justamente o direito da vida desses bebês. E que ela foi censurada nas redes sociais simplesmente por trazer relatos, por exemplo, de crianças de 4, 5, 6 anos, onde as mães tinham o interesse de cometer o aborto, mas após uma conversa com essas instituições decidiram desistir. O Facebook considerou essas manifestações dessas crianças, agradecendo à instituição por ter entrado em contato com a mãe que estava em iminência de cometer o aborto, como sendo um conteúdo sensacionalista. Porque ia contra as diretrizes do Facebook, que coloca a tal da independência, da liberdade da mulher em primeiro lugar do que a vida intrauterina, do que a vida de um bebê. Uma outra situação que o autor conta aqui é que é curioso notar como, por exemplo, anúncios da Planned Parenthood, que é uma das maiores, se não a maior instituição abortista do mundo, que fatura milhões e bilhões de dólares anualmente, tem seus anúncios veiculados nas redes sociais sem problema algum. Enquanto que associações e perfis voltados à defesa, ou seja, pautas pró-vida, são censurados a todo momento. Um caso aqui que me chamou a atenção, relatado pelo Peter J. Hasson aqui no seu livro, conta que uma dessas páginas que defende as ideias pró-vida simplesmente compartilhou um vídeo animado, mostrando como era realizado um dos métodos do aborto. E o próprio Facebook censurou esse vídeo dizendo que aquele vídeo ofendia os telespectadores, os usuários das redes sociais. Mas sejamos francos e honestos aqui. O aborto é isso. É um método de assassinato. Então, peraí, quer dizer que as pessoas que são contra o aborto não podem simplesmente mostrar como é feito o aborto, mas enquanto isso o Planned Parenthood pode fazer uma campanha bonitinha defendendo um aborto. Percebem a falsa assimetria que existe nas redes sociais? E aqui, claro, o autor foca no Facebook, Google e Twitter, mas a gente poderia ampliar para as outras redes sociais. A gente fala dessas três porque são as mais poderosas. O Google, segundo dados do próprio Peter J. Hasson, 80% dos americanos utilizam o Facebook para se informar, para acompanhar as notícias. É claro que a narrativa que se tenta construir dessas redes sociais é que, atualmente, elas são espaços de fake news e que por isso elas precisam ser controladas e por isso elas precisam ter o seu ambiente gerenciado por alguém. Mas quem é esse alguém? Eu gosto muito da frase que faz referência, de certa forma, a uma obra do Neil Gaiman chamada Watchmen, que é tem um filme, inclusive, que eu acho o filme tão bom, muito bom, inclusive, se você não conhece, faço referência aqui, que uma das frases memoráveis do filme é: quem vigia os vigilantes? Porque se você diz que alguém vai controlar e que vai dizer quem pode falar e quem não pode falar, sobre qual assunto pode falar e sobre qual assunto pode não se falar nas redes sociais, a próxima pergunta tem que ser quem serão essas pessoas? E segundo o próprio Peter J. Hasson, todas essas pessoas, 99,9% delas, segundo dados que ele mesmo apresenta aqui no seu livro, e mais uma vez é válido pontuar que o livro é repleto de notas de rodapé, trazendo as notícias, as manchetes, as informações, comprovando tudo isso que ele está falando aqui. Mas é fato notório também e público que a maior parte desses censuradores das redes sociais são conectados às ideias de esquerda e que, em consequente, eles têm um olhar um tanto quanto crítico para com ideias liberais e conservadoras e utilizam-se do seu poder justamente para calar, para silenciar e boicotar ideias liberais e conservadoras. É só nós observarmos o que está acontecendo hoje no Brasil, onde inúmeros perfis liberais e conservadores ou são bloqueados ou sofrem o tal do shadow ban, que o autor inclusive fala sobre isso. Existem duas formas de censura. Existe a censura descarada, que é você, por exemplo, excluir o canal do Alan dos Santos Terça Livre. E aqui, quero deixar isso claro, que eu não concordo 100% com o Alan dos Santos do Terça Livre. Eu costumo dizer que eu não concordo 100% comigo mesmo, quem dirá com a outra pessoa. Agora, você, da noite para o dia, sem maiores explicações ou sem detalhes, silenciar, boicotar, deletar o canal desse indivíduo ou de outro, sem maiores explicações, ao meu ver, isso é um ato autoritário. E que pode, no futuro, se voltar contra a própria esquerda, como bem lembra o autor aqui no seu livro. Então, assim, gente, são inúmeras reflexões que eu tentei resumir e sintetizar aqui para vocês nesse nosso vídeo, mas fica a recomendação para
você ficar um pouco mais atento sobre como as redes sociais estão trabalhando de forma a censurar as ideias liberais e conservadoras. E que não tem nada de teoria da conspiração. O Twitter mesmo, eu que sigo vários perfis, a todo momento eu tenho ciência e acabo acompanhando as manifestações de algumas pessoas, de alguns usuários, indivíduos que compartilham de ideias liberais e conservadoras, de como os seus tweets, eles são censurados, boicotados, não atingem toda a sua audiência, que é aquilo que a gente chama de shadow ban, que é quando a rede social aplica em você um certo sumiço. Eu já vivi isso no Instagram, minha esposa já viveu sobre isso no Instagram. Minha esposa tem um perfil no Instagram com quase 14 mil seguidores. Basta ela falar sobre assuntos polêmicos, e eu vou falar aqui mais uma vez, mesmo correndo o risco de não ter esse vídeo monetizado, até porque eu não estou aqui no YouTube pensando em ganhar rios de dinheiro, mas sim em compartilhar as minhas ideias. E a gente mesmo percebe, quando minha esposa fala sobre aborto, o conteúdo, ou melhor dizendo, as visualizações do conteúdo dela, que normalmente tem 1.200 pessoas vendo um stories, cai para 200, cai até para 100 e pouco. Então uma pessoa que tem 14 mil seguidores, da noite para o dia, só porque tratou de um tema sensível, segundo esses cerceadores e gerentes das redes sociais, eles fazem justamente, aplicam o tal do shadow ban. E aí, existe, claro, algumas técnicas para burlar isso, que é ficar um tempo sumido das redes sociais e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Mas esse expediente é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Eu mesmo já passei por isso e passo por isso com certa constância. Quando eu compartilho uma opinião política mais conectada ao liberalismo ou ao conservadorismo nas minhas redes sociais, eu percebo que as interações são diminutas. Diferente de quando eu falo sobre um assunto, entre aspas, neutro. E eu não vejo essa mesma situação acontecer em perfis de esquerda, que felizmente eu tenho o hábito de seguir todos os perfis, direita, esquerda, liberal, conservador, de cima, abaixo. Eu sigo o Bolsonaro, eu sigo o Lula, eu sigo o Ciro, eu sigo a Marina Silva, enfim, eu sigo todos os políticos, os mais variados espectros políticos, justamente para acompanhar e saber de perto o que é que eles estão a falar. E eu não percebo, pelo menos eu não percebo, eu não noto que eles sofrem na mesma medida como os perfis liberais e conservadores sofrem. Agora, claro, notem vocês também, caminho para a conclusão, que a grande mídia, em especial as redes de televisão, elas tentam a todo momento demonizar as redes sociais como se as redes sociais fossem um espaço de fake news, de notícias falsas, de informação não confiável. Só que o autor nos lembra aqui, de maneira muito assertiva, que as grandes mídias, aqui eu falo das TVs e dos rádios, fazem isso por um simples motivo, financeiro, com medo justamente de perderem os milhões e milhões de publicidade que são derramados nesses órgãos de mídia. Por quê? Muitas pessoas entenderam, muitos empresários entenderam que é muito mais lucrativo e o retorno ele é muito mais assertivo quando você investe uma quantia menor nas redes sociais, porque você consegue atingir um nicho do seu público que consome os seus produtos ou que porventura estejam interessados em seu produto. Por isso, caminha-se um cenário e desenha-se um cenário que pode ser também observável e perceptível a todos que acompanham a grande mídia, a cobertura da grande mídia sobre alguns fatos, que existe sim uma tentativa de diminuir, de desmerecer as informações das redes sociais, dizendo que, por exemplo, a rede social é um espaço só de fake news e quem se acompanha por lá não é informado o suficiente. O que é uma mentira de certa forma. Mas, como bem nos lembra o autor aqui, o último capítulo, O que fazer, e aqui, esse capítulo é uma lição fantástica, e eu concluo o nosso vídeo com essa lição, né? Nós, conservadores e liberais, precisamos se valer das mesmas armas que os progressistas e esquerdistas estão usando, que é justamente o quê? O boicote, o motim, a censura. Os progressistas já entenderam que quando um indivíduo compartilha ideias que vai contra os seus ideais, a sua ideologia, eles se organizam no assim denominado movimento, organização de massa, para ir naquele determinado órgão de notícia, naquela empresa que aquele indivíduo trabalha e acabam por denunciá-lo publicamente, até que ele sofra algum tipo de sanção, seja administrativa, financeira ou até mesmo venha a perder o seu emprego, como aconteceu comigo, por exemplo. Mas o que o autor nos lembra é que, claro, existe sim uma certa simpatia desses presidentes do Google, Facebook, Twitter e funcionários com as ideias de esquerda. Existe sim. Só que eles são muito mais apegados ao dinheiro, ao recurso financeiro. Os conservadores, liberais e religiosos, por exemplo, eu coloco os três aqui no mesmo grupo, pois esses três são os grupos que mais sofrem contra a censura
dessas big techs no ambiente virtual, precisam se valer das mesmas armas, que é justamente silenciar, calar e boicotar, que é isso que a esquerda faz. Ou seja, se você é um liberal conservador e alguém lhe ameaça nas redes sociais, chame seus amigos, denuncie a publicação desse indivíduo, procure saber onde é que ele trabalha, dê print na postagem, na ameaça que ele fez porventura a você e explicite ele publicamente, tal como a esquerda faz. E aqui, mais uma vez, como experiência que eu mesmo vivi, aqui eu tenho um lugar de fala. Há 1 ano e meio atrás, eu me posicionei na rede social relacionado a um assunto que é sensível a muitas pessoas, e alguns indivíduos no Twitter tentaram colar em mim a pecha de ser um transfóbico, inclusive com ameaças de morte para com a minha pessoa e para com a minha esposa. Não pensei 2 vezes, até confesso que demorei um pouquinho, era para ter feito isso antes. Peguei os prints desses jovens que estavam me ameaçando na internet, no Twitter, e fui na delegacia. O que foi que aconteceu? Dei entrada, a delegada convidou esses jovens para irem até a delegacia, né? Uma delas era menor de idade, teve que comparecer com a mãe. A outra era maior de idade, mas residia em outro estado, ou seja, ela teve que ter todo esse trabalho de vir para o estado de Sergipe para comparecer à delegacia e tirar uma foto bonitinha lá na delegacia. Resumindo a história, já falei sobre isso nas minhas redes sociais, mas não é o assunto principal desse vídeo. A menina, a menor de idade, teve que fazer uma retratação pública no Twitter, enquanto que a outra menina sumiu das redes sociais. Não é mais possível encontrar o perfil dela. Ou seja, utilizem-se dos mesmos mecanismos, das mesmas armas que a esquerda utiliza para nos censurar, para nos calar, para nos boicotar, que é justamente isso. É levar a denúncia, em primeiro lugar, a um órgão policial competente e, segundo, se possível for, organize os seus amigos, as pessoas que pensam como você e procure mais informações desse indivíduo, para que nós possamos se valer desses mesmos espaços, do mesmo mecanismo, da mesma arma que os inimigos usam contra nós, porque senão vai acabar acontecendo que somente liberais e conservadores são censurados e silenciados. É sobre isso que o autor fala aqui no final do seu livro denominado O que fazer? Afinal de contas, por mais empoderado e progressista que possa parecer o Facebook, Google, Twitter e outras redes sociais, elas estão interessadas em dinheiro. E aqui eu me lembro da situação que está acontecendo agora do especial de humor do Dave Chappelle, que é um humorista afro-americano que seu último show chamado Closer, que está disponível todo na Netflix, ele ataca todo mundo. Ele não ataca só os trans, ele ataca trans, homem, mulher, gay, cachorro, papagaio, barata, ele ataca todo mundo. Mas qual foi o único grupo que está se organizando em massa de forma a tentar boicotar o show de humor do Dave Chappelle? Os transexuais que trabalham na Netflix. Vi alguns dias atrás a notícia de que estão organizando uma greve coletiva dos funcionários transexuais de forma a atacar justamente a Netflix e o show de humor do Dave Chappelle. Mas até então, a última posição sobre isso que eu vi oficial da Netflix, vindo das palavras do vice-presidente, é que eles não vão tirar o documentário, ou melhor dizendo, o show de humor da Netflix do ar. E por quê? Sabe qual foi o argumento que ele disse? O show de humor do Dave Chappelle, mesmo ofendendo todo mundo, é um sucesso estrondoso. E tem rendido, está rendendo certamente, milhões e milhões de reais para a Netflix. Então notem que, por mais que a Netflix produza inúmeros conteúdos progressistas, LGBTQIA+, ainda assim, basta você botar um pé fora da curva que os mesmos trans que se gabam das redes sociais serem espaço para suas pautas identitárias, agora utilizam-se do mesmo espaço para justamente atacar e vilipendiar aqueles que porventura pensam diferente. E notem, mais uma vez, apenas atestando o que fala aqui no seu livro, o Peter J. Hasson. Quando tem que se escolher entre os recursos e o dinheiro milionário e opiniões de um grupo de minoria, tenha certeza que as redes sociais e as empresas, as big techs, vão ficar com o dinheiro. Porque algumas pessoas já perceberam isso, felizmente. Essas mídias, esses espaços sociais, eles se valem dessas pautas identitárias. Muitas das vezes eles sequer acreditam nisso e sequer comungam dessas ideias. Eles o fazem justamente para financiar, para ganhar dinheiro e ganhar, de certa forma, aplausos de uma minoria barulhenta. Mas no fundo, muitos deles não acreditam nessas ideias. Bom, gente, é isso. O vídeo ficou extenso mais do que o que eu havia planejado, mas é impossível não ser dessa forma.
É um livro fantástico, surpreendente, que certamente, junto com o livro do Arthur C. Brooks, Como as Pessoas Decentes Podem Salvar a Civilização da Cultura do Desprezo, também pertencente ao Clube do Livro do Ludovico, assim como esse que eu acabei de resenhar e compartilhar com vocês algumas reflexões, é certamente um dos livros mais preferidos, um dos livros que eu mais gostei de ler nesse ano de 2021, pois ele vem atestar algo que eu já desconfiava, algo que eu já suspeitava, mas eu não tinha a plena convicção, tal como agora eu tenho graças a esse livro do Peter J. Hasson. Vou deixar claro na descrição aqueles interessados em adquirir esse livro, seja a versão em inglês, disponível na Amazon, como a versão em português, que é exclusiva do Clube do Livro do Ludovico. Vou deixar aqui na descrição mais informações daqueles interessados em acompanhar a leitura desse livro aqui. Pois bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até o final, por favor, considere deixar seu like, comentar, compartilhar. Comenta aqui embaixo. Você já sofreu algum tipo de cancelamento, de cerceamento das suas ideias? Você já percebeu que as suas ideias, se conectadas a liberalismo, conservadorismo, até mesmo de cunho religioso, elas não atingem as mesmas pessoas, elas não atingem o mesmo número de pessoas? Você já teve essa sensação? Algum perfil que você segue, você já teve a sensação de que ele sumiu da sua timeline? Comente aqui se é uma teoria da conspiração, como dizem algumas pessoas, ou se o Peter J. Hasson está certo em fazer as suas afirmações contundentes aqui nesse seu livro, denominado Os Manipuladores, a guerra do Facebook, Google e Twitter e das Big Techs contra a direita. E assim, meus queridos e estimados alunos, encerro esse vídeo agradecendo a atenção, a audiência e a paciência de todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.